Acho que não poderíamos ter escolhido um tema melhor para começar este ano de 2022, nas nossas noites de ensino, do que este que fala acerca do Salmo da Ovelha, baseado no Salmo 23, claro. E nele vamos aprender como o pastor cuida, protege, defende, ama as ovelhas do seu pasto. E por isso eu quero convidar-te a estares connosco todas as quintas-feiras. Não percas! Damos-te as boas-vindas a mais uma série das Noites de Ensino da Igreja Reviver de Santo António dos Cavaleiros. Este ano, 2022, estamos a fazê-lo às quintas-feiras. E hoje vamos meditar e falar sobre um assunto muito conhecido na Bíblia, mas que ainda hoje continua a ter ensinos preciosos, consolo e transformação para a nossa vida. Eu estou a falar sobre o Salmo 23. Quando estudamos este salmo, tão falado, tão cantado, tão usado nos momentos mais difíceis, mais dolorosos e mais importantes da vida de muita gente, saltam à vista duas coisas: o cuidado extremo do pastor e a satisfação completa da ovelha que é cuidada por este pastor. Tendo sido criada na cidade, eu não sei nada de agricultura, de gado, do que se faz quando se vive no campo. Mas tive a sorte de casar com um homem que nasceu num monte alentejano, rodeado de outros montes distantes uns dos outros e que, porque a vida era assim mesmo, teve que aprender a gostar da terra, a amá-la, a cultivar, a compreender os seus segredos, e o seu conhecimento me tem ajudado muitas vezes quando eu estou a pensar no ambiente que rodeava as histórias bíblicas do Velho Testamento e também a vida do Senhor Jesus Cristo, porque não podemos esquecer-nos que a moldura da sua vida eram o campo, a atividade agrícola, a vida ao ar livre, o mar, a pesca, o pastoreio. E nós, citadinos, corremos o risco de nem sempre entendermos as palavras de Jesus, nem sempre compreendermos as suas parábolas, exatamente porque não vivemos nestes ambientes. Por isso este salmo tem alguns segredos para nós, que vivemos em casas, longe do campo, da terra, dos animais, mas, como disse no princípio, há algo que não é difícil entender. Este pastor, cantado pelo salmista, é cheio de cuidado, de proteção, de vigilância extrema, para que nada de mal aconteça às suas ovelhas. Já agora, se tens contigo uma Bíblia, lê comigo, mais uma vez, ou recita mesmo, este belo trecho da Palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Agora, munido da tua Bíblia e de um bloco onde possas escrever o que te interessa, vamos começar a meditar no verso 1 deste salmo. O Senhor é o meu pastor. A palavra Senhor, nesta passagem, é o termo Jeová, o nome pessoal do nosso Deus. Ele não é um Deus impessoal, distante, sem nome, mas Ele é o Senhor do Universo, Criador de todas as coisas, o Deus da glória, onipotente, onipresente, onisciente, e este Senhor é o meu pastor. Quando Davi escreveu este salmo, as figuras de linguagem usadas e apropriadas para Deus, como rei, fortaleza, libertador, rocha, escudo, eram poderosas
mas nenhuma delas transmitia a ideia da proximidade íntima e pessoal, do companheirismo, da amizade fraterna revelada na palavra que ele usou para Deus: pastor. Significa, pois, que todas as qualidades de Deus como pastor são usadas em meu benefício. Ele preocupa-se comigo e contigo. Não no sentido em que nós nos preocupamos com os nossos filhos, como vai ser, se estudam, se comem, se estão a fazer a coisa certa, mas no sentido que ele está atento à mais pequena necessidade daqueles que estão sob a sua guarda. O Senhor Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora. E o Salmo 121 diz: o Senhor não tosqueneja e não dorme. E um dos grandes mistérios das Escrituras é que o Deus Santo, poderoso, dispõe-se a chegar até nós, perto de nós, gente como tu e eu, desta maneira íntima e pessoal. E eu vou fazer algumas perguntas. O Senhor é o teu pastor? O teu dono? O teu protetor? Como definimos Deus na nossa vida? Ele deve ser o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é o Criador do universo, Ele governa todas as coisas. Ele é, Ele foi, Ele sempre será, como está escrito no livro da Revelação, o Apocalipse, o que era, o que é e o que há de vir. Ele foi ferido, mas traz cura. Ele foi traspassado, mas aliviador. Ele foi condenado, mas liberta. Ele foi morto, mas ressuscitou. Ele reina para trazer a paz, porque Ele é o príncipe da paz. Ele é bondade, é graça, é amor, Ele é fiel, Ele é Deus, Ele é santo, Ele é justo, Ele é puro. Os seus caminhos são retos. As suas palavras são fiéis. A sua vontade é imutável. A sua mente está em nós. Ele é o nosso Salvador, a nossa paz, e governa as nossas vidas. O seu jugo é suave e o seu fardo é leve e a sua graça é abundante. Eu sigo porque Ele é a sabedoria dos sábios, o poder dos poderosos, o ancião de dias, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele tem um alvo em mente: relacionar-se comigo. Nunca me deixará, nunca me abandonará, nunca me esquecerá, nunca me magoará, nunca faltará um encontro comigo. Quando eu caio, Ele levanta-me. Quando eu falho, Ele perdoa-me. Quando estou fraca, Ele é forte. Quando estou perdida, Ele é o caminho. Quando estou vacilante, Ele encoraja-me. Quando estou doente, Ele cura-me. Quando estou partida, Ele conserta-me. Quando não vejo, Ele guia-me. Quando tenho fome, Ele alimenta-me. Quando enfrento ataques, Ele defende-me. Quando tenho perdas, Ele conforta-me. Quando tenho faltas, Ele é a provisão. E quando vier a morte, Ele vai arrancar-me dos seus abraços frios e vai levar-me para casa para estar com Ele para sempre. Ele é tudo, em todos, para todos, em toda a parte, de todas as maneiras. Ele é Deus. Eu pertenço-lhe. Ele é assim para ti também? O Senhor é o meu pastor. Davi pegou na sua cítara, dedilhou os primeiros acordes e começou a lembrar a sua vida de pastor. O pai tinha mais filhos, mas talvez porque ele era o mais novo, era ele que guardava o rebanho, que passava longos períodos de tempo no campo, longe de casa, trabalhando desveladamente para que nada faltasse às suas ovelhas. Transportou o cuidado que tinha por elas para o cuidado de Deus e reverentemente chamou-o de pastor. Podia fazê-lo com toda a segurança, pois ao longo do tempo Davi estabelecera com Deus uma relação de total confiança e dependência. Ao chamar meu ao Senhor, ele expressava como Deus o tornara objeto do seu cuidado e proteção. Davi sabia muito bem que qualquer acidente ou até a morte de uma ovelha dependia muito do cuidado do pastor. Quanto a ele,
todo o seu empenho, inteligência, criatividade eram colocados ao serviço daqueles animais, de maneira que tivessem saúde e perfeito bem-estar. E da mesma forma, ao chamar Deus de seu pastor, tinha perfeita noção do quanto ele cuidava, protegia e faria tudo para que nada corresse de mal na sua vida, pois ele era ovelha do seu pasto. Sabes o que vales para Deus? Tens noção que o Criador de todas as galáxias sabe o teu nome? Ele tem tatuado na sua mão o teu nome, como diz o profeta Isaías. Percebes que se ele fez um universo tão perfeito, tem direitos sobre ti, que ao criar-te, o seu objetivo principal foi tornar-te alvo do seu imenso amor? Reconheces também que neste imenso amor ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para resgatar a tua vida de uma morte eterna e que por isso tem sobre ti direitos de redenção? Entendes que se ele te comprou de um destino tão terrível por um preço tão alto, ele não vai permitir que nada, nem ninguém, te arranquem da sua mão. Os pastores colocam uma marca nas suas ovelhas que as distingue no caso delas se misturarem com outros rebanhos. É uma marca de propriedade. E Davi, que tinha feito isso muitas vezes às suas ovelhas, sabia exatamente que o Senhor Deus o tinha feito parte do seu rebanho, do seu cuidado e que era sua propriedade. Daí o facto perturbador na história contada por Jesus sobre um pastor que deixa as 99 ovelhas no redil e vai em busca de uma trasmalhada errante porque é sua, porque lhe pertence, porque é sua propriedade, porque lhe custou dinheiro. Que a consciência e a noção de que lhe pertences encha agora o teu coração, ao ponto de reverentemente dizeres na tua alma e com os teus lábios: o Senhor é o meu pastor. Declaramos que o Senhor é o nosso pastor, que lhe pertencemos, que somos ovelhas do seu aprisco, que ele cuida de nós com desvelado amor e propriedade. E agora avançamos para a frase seguinte do versículo: nada me faltará. Conta-se que uma criança chegou à sua classe bíblica pronta para recitar o Salmo 23 que o professor tinha pedido que fizessem. Quando chegou a sua vez, o menino levantou-se e disse: o Senhor é o meu pastor, não preciso mais nada. Na realidade, este é o sentimento de uma ovelha bem cuidada, bem protegida e defendida pelo seu dono. Também traz consigo a ideia de que há uma confiança plena naquilo que o pastor decide em relação à sua vida. Parece-me a mim que este sentimento, ou antes esta certeza, tem que encher a nossa vida nestes dias tão conturbados que vivemos. Davi puxou outra vez as cordas da cítara e lembrou todas as vezes que o Eterno o defendera dos ataques das feras, dos arremessos loucos de Saul, dos exércitos de um rei que o invejava e perseguia, nem ele sabia porquê. E lá longe também lembrou na sua memória aquele dia em que avançou para Golias apenas com 5 pedras e uma funda, e o nome do Senhor dos Exércitos no seu coração e na sua boca. Essa força e esse nome tinham sido tudo o que ele precisara. Nada me faltará é ainda uma declaração profunda de fé. Porque, apesar de todas as promessas de bênção, de proteção, temos que crer e descansar na sua soberana vontade. Nem sempre temos riqueza, nem sempre gozamos de perfeita saúde. Os nossos dias não são todos claros e cheios de sol. Os nossos relacionamentos ainda sofrem falhas e desamores. Mas mesmo assim,
nada nos faltará. Não falta o seu amor constante, não falta o seu perdão incondicional, não falta a sua presença no dia da incerteza, não falta a sua presença na nossa vida no dia da dor, não falta a sua orientação para as dúvidas da nossa vida, não falta correção para os desmandos do nosso caráter, não falta graça imensa que nos sustenta, não falta sossego para a inquietude do nosso coração, não falta disciplina para a nossa desobediência. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Senhor, somos tuas ovelhas, tua propriedade, e sabemos que cuidas de nós. Ajuda-nos quando a ambição, os cuidados desta vida nos levarem a querer mais além de ti. E lembra-nos hoje, mais uma vez, que estás vigilante e que ninguém, nem a morte, nem a vida, nem o perigo, nem a espada, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhum poder nos pode separar de ti, arrancar-nos da tua mão. Por Jesus, nosso Senhor, que disse: eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Amém. Voltaremos aqui, neste canal, na próxima quinta-feira, se Deus quiser.